em 2020, quando a gente teve aquele início de pandemia, aquela loucura, que a gente achou que fôssemos ficar 15 dias, né, em casa, e a coisa começou a se estender. E eu tenho uma escola de música, então eu tenho uma proximidade muito grande com músicos. Tá. E a gente começou a perceber, Fernando, que os músicos ficaram numa situação muito complicada, porque eles não tinham mais receita de shows, que foram todos cancelados, eles não tinham mais receita de gravações em estúdios, e realmente ficaram muito sem absolutamente nenhuma receita. E aquilo me chamou muito a atenção, me incomodou muito, porque eu ficava pensando, puxa, o músico, ele é uma figura fundamental para a construção de toda a nossa cultura musical. E como pode ele estar nessa situação e não receber, né? E aí eu comecei a me aprofundar muito nesse mercado da música, né? Eu sou advogada, eu tenho essa formação jurídica, eu trabalhava numa outra área, que era de direito tributário, e em 2016 eu fiz uma transição de carreira e passei a trabalhar no mercado da música. E o grande desafio foi entender a complexidade desse mercado, como que acontecem as remunerações, como acontecem as distribuições, né, de royalties, de direitos autorais. E nesse momento, em 2020, a gente já tinha uma informação muito importante, que é de que um músico acompanhante não recebe direitos autorais das plataformas digitais. Olha só. O músico acompanhante, o que é o músico acompanhante? O músico que participou daquela gravação. Ah, entendi. Não o artista principal, mas teve alguma participação na... Exatamente. Tá. A pessoa que toca o piano, o baixo, É bateria. mesmo? Então, quando teve essa transição do físico para o digital, houve uma modificação no mercado e ficou acordado que seria dessa forma. Ou seja, as plataformas digitais, essas que a gente conhece, né, de áudio, fizeram um acordo de que quem receberia royalties seriam as gravadoras, que, por sua vez, repassariam para os artistas. Fica a critério, né, de cada uma. Exato. E seria pago também o direito autoral para o compositor, através da UBEM, né, que congrega as editoras, e através do ECAD, mas só para o autor. Tá, entendi. Tá? E aí, o que aconteceu com os músicos? Ficaram absolutamente sem nenhum tipo de receita. Então, isso foi uma coisa que me incomodou. Eu falei, mas não é possível, né, a gente aceitar essa situação do mercado. Sim. E aí eu comecei a pensar em alternativas que pudessem eternizar aqueles momentos que foram de gravações, de produção de conteúdo, de fazer a cultura acontecer. E assim, nesse momento também, Fernando, eu aproveitei para fazer muitos cursos de direitos autorais. A grande maioria no Rio de Janeiro. E ali eu comecei a me aprofundar cada vez mais no mercado e vinham alguns insights, algumas informações assim que depois eu acabei juntando todas para construir esse projeto da WePlay. Então, um dado que me foi passado que foi extremamente relevante, que o Brasil foi um dos maiores consumidores de DVDs do mundo. Ah, é? Naquela época que se vendia muito, né? Exatamente. Tinha lojas e lojas. Isso. Então, você tem, assim, aficionados por DVDs que têm coleções. E aí, o que aconteceu com o mercado do DVD? Ele foi minguando, né, com o decorrer do tempo, com a entrada das plataformas digitais. Então, assim, a gente viu que tinha um mercado muito interessante, muito grande, muito relevante. Tá. E só para te pegar o fio da meada, então, e nessa parte, quando tinha o DVD, os músicos participantes do show, por exemplo, eles recebiam os direitos? Na época em que você tinha a venda do físico, sim, porque era feito através do ECAD, então era tudo certinho. Os conexos eram contemplados, né, nesse que é o que a gente chama de... Só para ficar claro aqui, a gente tem o direito do autor, que é o compositor, e a gente tem direito conexo, que é pago para quem? Para todos aqueles que fazem a produção
daquela obra existente. Executam. Então, cada vez que uma obra é regravada, você tem uma nova produção. Então, é o produtor fonográfico, é o artista, são os músicos acompanhantes. Então, todos esses que não estão dentro dessa categoria dos autorais são os direitos conexos. Tá. E o que aconteceu nesse momento é que a gente tinha, então, uma receita muito importante de venda de mídia física. Então, para as gravadoras, era importantíssima essa receita e ela foi diminuindo, né, no decorrer do tempo. Para você ter uma ideia, em 2013, a gente tinha uma produção de aparelhos de reprodução de DVD que dava uma receita, sei lá, de 1 milhão e pouco. E essa receita foi minguando a ponto de chegar em 373 mil em 2016. Caramba. Ou seja, foi uma queda muito grande. Sim. E com isso, a gente viu que cada vez as pessoas passaram a ter menos acesso a todo esse conteúdo que já estava produzido, né? Aí um outro dado também super relevante dessa época foi que o Brasil é o país que mais consome a sua própria música. Tá. Então isso é uma coisa importantíssima, porque a gente tem realmente um consumo e uma apreciação muito grande pela nossa música. Ah, que legal. E aí eu juntei essas informações e tendo por pano de fundo essa história dos direitos conexos, que era uma coisa que estava me incomodando bastante, eu comecei a pensar, onde estão os DVDs? Né? Onde estão aqueles shows todos que foram produzidos, obras-primas que a gente tem, né, no nosso mercado? Onde eles estão? Nas prateleiras das casas das pessoas. E aqueles que não têm mais o aparelho de reprodução têm acesso. Ficam carentes, né? Mas quem não tem... Né? Você, sei lá, quebrou o seu aparelho. Até quem tem, viu? Eu acho que por conta dos streamings, a gente gente perdeu o hábito de ir até a nossa estante, né? A gente ficou com preguiça, Exatamente. sei lá, de pegar e colocar no... Exatamente. É uma mudança de hábito mesmo, né? Com a chegada do streaming. Mas o fato é que existe esse apreço, né, por esse material. Então, a gente pegando toda essa evolução do streaming, olhando para o crescimento da Netflix quando iniciou a pandemia, foi algo absurdo. Então, eu comecei a pensar... Por que não ter um lugar em que você possa ter acesso a todo esse conteúdo... mas através de uma plataforma digital, que é hoje o nosso modelo de consumo. Sim, totalmente. Isso não volta atrás, Fernando. Isso não tem Também como. Acho. Então, a gente começou a pensar na possibilidade de trazer alternativas para o acesso a esse conteúdo. E aí, me aprofundando cada vez mais, né, porque assim, eu mergulhei mesmo nesse mercado do direito autoral, a gente acabou construindo esse projeto, um projeto que durou 2 anos, né, de muito estudo, de muita calma, apesar de ser uma startup, né, que a gente diz que a gente tem que agir rápido para errar rápido e colocar na rota certa, né, o mais rápido possível. No nosso caso, a gente quis fazer uma coisa com muita consistência, né? Algo que realmente pudesse ser encarado não como mais uma alternativa no mercado, mas algo que realmente chegue para fazer a diferença. E a gente teve, assim, no começo da pandemia, aquele boom de lives acontecendo, que no começo foi maravilhoso, porque eu acho que era um alento para aquelas pessoas que estavam, né, dentro de casa. O que você fazia, né? Assistia às lives. Mas tudo isso foi, num determinado momento, saturando, porque não é assim, né, que a gente quer, com aquelas produções um pouco mais encolhidas e tal, que foi maravilhoso para quem pôde fazer, não foram todos os artistas, né, que tiveram acesso a essa possibilidade. Mas, assim, foi algo que foi muito efêmero, né? Então, começou na pandemia, durou, sei lá, acho que uns 6, 7 meses, e aí acabou. Então, a gente não queria trazer para o mercado um produto que tivesse um curto espaço, né, de
período de tempo. E, então, assim, essa história toda, né, do músico acompanhante, essa história do DVD ter sido super consumido e o fato de o Brasil ter esse apreço todo pela própria música, foi o que a gente costurou, né, de forma a ter hoje um produto que é a primeira plataforma de streaming de música brasileira. São shows na íntegra que você assiste dentro da plataforma. E muitas pessoas me perguntavam assim, mas por que eu vou assistir a sua plataforma e não vou assistir um YouTube, por exemplo? Sim, né? eu ia fazer essa pergunta. Porque assim, né, Fernando, o YouTube é uma coisa maravilhosa. Ele é uma janela aberta para o mundo. Sim. Tudo você encontra ali. Mas, assim, um show na íntegra é uma experiência que ela precisa ser vivida na forma como ela aconteceu. Uma coisa é você assistir o show inteiro, do começo ao fim, outra coisa é você ter segmentado. Eles são todos fragmentados, né? Essas partes do show. Que é muito diferente, né? Então, essa é uma primeira experiência que a gente acha que é... às vezes, né? Exato. Então, às vezes, você vai pesquisar um artista que você tenha, que você goste, que você acompanhe. Sei lá, você coloca Tom Jobim. Vai aparecer o Tom Jobim, mas vai aparecer um monte de outras coisas, de pessoas fazendo covers. Então, assim, é um lugar que você tem que garimpar o conteúdo que você quer assistir. A nossa proposta foi outra, né? Foi trazer um produto que a gente sabe que é um produto de nicho, né? É uma coisa que ela tem que ser inserida dentro do hábito, né? Das pessoas, mas é um lugar em que você tem, primeiro, uma curadoria de conteúdo, né? Então, a gente não tem a possibilidade de você, como um produtor musical, subir diretamente o seu conteúdo na plataforma. Ela passa antes por uma curadoria nossa, para que realmente faça sentido com aquilo que a gente realmente está propondo. Quer dizer, não é toda e qualquer produção que a gente vai colocar no ar, porque tem uma série de questões. É a qualidade, é o som. Quer dizer, a experiência tem que ser agradável.